Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início hoje à nossa aula, dando continuidade à revisão das causas de extinção da punibilidade com os exercícios que foram propostos, né? Podemos começar a passar os exercícios, Larissa. Pronto. Então, temos aí, né? Questão 1. Assinale a alternativa que apresente hipótese de extinção da punibilidade, respeitado o disposto pelo Código Penal Brasileiro. Então, onde é que estão, em princípio, as causas de extinção da punibilidade? No artigo 107 do Código Penal. Mas elas estão apenas no artigo 107 do Código Penal? Não. Existem outras causas de extinção da punibilidade que não estão ali previstas. Essa é até fácil, né? Porque está fazendo aí são causas de excludentes da antijuridicidade que estão detalhadas, né, em boa parte, né, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, mas que não são causas da extinção da punibilidade. E anistia, graça e indulto são propriamente causas de extinção da punibilidade, certo? Então, seria a letra C de casa, né, essa resposta aí. Fazer essa, Larissa? Professor, eu não estou confiando muito porque minha internet está muito instável. Certo. Então, eu estou tentando. Meu pai vai trazer um cabo, e aí, quando ele trouxer, eu me garanto mais de falar. Tá certo. Então, vamos lá. Para abolício crimes, não basta a revogação formal da lei penal anterior, impondo-se para sua caracterização o fato de que o mesmo conteúdo normativo não tenha sido preservado nem deslocado em outro dispositivo legal. Certamente. É o que ocorre naquele fenômeno das normas penais em branco, que aí se a portaria revoga só parcialmente, isso não significa uma abolição crimes no contexto geral, né, para as drogas. Também a possibilidade de um crime que é específico em relação a outro, mas, por exemplo, o fato de deslocar ou abolir a ideia do constrangimento legal pode não fazer desaparecer o constrangimento que está presente no roubo, no próprio sequestro e outros delitos dentro, como até uma figura típica necessária para a realização daquele tipo. Então, existe só uma reclassificação do tipo legal, mas não propriamente a abolição em relação a uma determinada conduta, que já estava, né, subsumida pelo princípio da especialidade, mas a gente sabe que não vai ocasionar. Então, aí a letra A, de certo, né? Essa resposta está certa. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais acerca dos crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e contra a administração pública, julgue o item a seguir. A revogação do crime de atentado violento ao pudor não configurou a abolício crime, pois houve continuidade típico normativo do fato criminoso. É porque o atentado ao pudor foi incorporado no 213, que, na realidade, a gente até poderia deixar de falar propriamente em estupro e levar ao conceito que está no Código Penal Espanhol, que é o de violação. Então, hoje não é só o fato da conjunção carnal que ocasiona o estupro, mas de qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, obtido com violência e grave ameaça à pessoa, e está hoje incorporado dentro dessa hipótese. Também eu acho que está correto, né? Certo aí essa questão.
Acerca da ação penal das causas distintivas de punibilidade da prescrição, julgue o seguinte item. A concessão do perdão judicial nos casos previstos em lei é causa distintiva da punibilidade do crime, não subsistindo qualquer efeito condenatório, salvo para fins de reincidência. Nem a reincidência, o artigo 120 é muito claro, que diz que a reincidência não irá vigorar no caso do perdão judicial. Então, essa questão está errada, é a letra B de bola. Certo? Isso por aquilo que está expressamente previsto no artigo 120 do Código Penal. Antônia foi vítima de calúnia praticada por Francisca. Está lá, calúnia está onde, gente? No artigo 138 do Código Penal. Francisca e Rita. Inconformada, Antônia, na mesma semana que sofreu a calúnia, tomou as providências para que fosse proposta ação penal, mas a fez apenas contra Francisca, porque Rita era amiga de sua mãe. Nessa situação hipotética ocorreu. Gente, quando Larissa deu a aula semana passada, ela falou de um princípio que é inerente à ação penal privada, que é o princípio da indivisibilidade. Você não pode acionar apenas um e liberando o outro. Vamos ver aqui abaixo, Larissa, tem a retratação, não é o caso. Renúncia, perdão, perempção, também não é o caso de perdão, porque o perdão do ofendido, ele tem que ser bilateral. Não é o caso de perempção, porque não é uma daquelas situações lá do artigo 60 do Código de Processo Penal. E muito menos de decadência. Trata-se de renúncia. Renúncia feita a um dos... pelo princípio da indivisibilidade da ação penal, a renúncia, mesmo tácita, aí, porque foi uma questão só dela não ter ofertado, mas não ofertou por ela ser amiga da mãe, né? Então, a renúncia feita a um dos acusados, né, a todos aproveita. Então, é aproveitada para todos, né? Tem o artigo, aqui, é porque eu estou sem o Código Penal aqui, mas existe isso expressamente lá no Código Penal, quando trata da ação penal, certo? E dava para a gente saber que a renúncia também, porque é extraprocessual, né, professor? Como o processo não começou ainda, não teve a queixa-crime, não tem como se falar em nenhum outro... Não. Em outros dispositivos. Exato. Então, é letra B de bola. No que se refere... Assim que, inclusive... Desculpa, professor. Assim que, inclusive, ficou repetida, porque eu botei ela sem querer no segundo também. Então, já está a resposta do segundo, no segundo questionário, né? E a 6 a gente já respondeu. No que se refere ao Instituto da Prescrição, as causas de extinção da punibilidade, assinale, entre as causas que interrompem a prescrição, estão o início ou a continuação do cumprimento da pena. Onde é que eu vou buscar as causas de interrupção da prescrição? No artigo 117 do Código Penal. Nós temos que ir até o artigo 117 do Código Penal e ali ver as causas de interrupção da prescrição. Vê aí no 7, com relação às causas extintivas, e aí seria realmente a A, né? A gente já tinha visto. Com relação às causas extintivas de punibilidade, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. O indulto extingue os efeitos penais primários e secundários, penais e não penais da condenação, exceto para fins de reincidência penal. Não é bem assim, mas vamos para outros e a gente volta. Dada a natureza hedionda do crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, não é passível de indulto. Pelo contrário, o tráfico de entorpecentes privilegiado, que é o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, é aquela situação quando o réu é primário, é de pequena quantidade a droga apreendida e ele não participa ou não integra uma organização criminosa,
essa situação aí privilegiada, faz com que esse delito não seja equiparado a hediondo para efeitos da lei penal e, portanto, é merecedor, está passível do indulto, porque os crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Tudo bem, pela Constituição. Só que o Supremo Tribunal Federal interpretou essa questão do 33, parágrafo 4º, fora, é até uma jurisprudência da Carmen Lúcia, né? A gente até falou aqui, do habeas corpus, onde foi excluído da incidência das normas relativas à hediondez sobre o tráfico de entorpecentes privilegiados. Letra C. A reincidência penal implica o aumento de 1/3 do prazo de prescrição da pretensão punitiva. Não, reincidência já está tratando da prescrição da pretensão, que, gente, é executória, o que é posterior. Mas vamos voltar aqui. Veja, letra D. A extinção da punibilidade de crime antecedente não interfere na punibilidade do delito de lavagem de dinheiro. Isso também está no Código Penal, que é a ideia do que a sentença que concede o perdão judicial afasta os efeitos penais da sentença penal condenatória, exceto para fins de reincidência. Está errado também, né? Isso aí está errado. Então, vamos para aqui, para o Código. O que é que nós obtemos dessa... Mas isso aí é conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, não é isso, Larissa? Veja só. Então, o artigo 108, nós temos a extinção de punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante do outro não se estende a este. É o artigo 108. Então, em princípio, não interfere. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena por conexão. Então, nós temos a sentença que concede o perdão está errado, a extinção está errado, a reincidência, veja, o que é que nós vamos ter aqui? A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, é o artigo 110. É por isso que não é prescrição da pretensão executória, conforme o artigo 110. Esse do D é o artigo 108, primeira parte. Né? O E é o próprio artigo 120 do Código Penal. E vamos para B de bola, não é passível de indulto, pelo contrário, é passível de indulto. E aí só sobrou a A. O indulto extingue os efeitos penais primários e secundários, penais e não penais da condenação, exceto para fins de reincidência penal. Então, em princípio, é essa a opção correta, letra A. Professor, essa questão, eu fiz como o senhor pediu, né? Eu peguei ela das mais atuais. E aí eu peguei ela direto do que é concursos, e lá nos comentários eles questionaram muito isso. E trouxeram porque estaria incorreto também, sabe por quê? Porque não teria como... é a mais próxima da correção, mas os efeitos penais secundários não estariam aí extintos, em princípio. Ele coloca como correta a D. Ele coloca a D, se eu não me engano, ele cita... Sim, a D está correta. É isso, é a D de dado. É o artigo 108, segunda parte, é porque é a opção correta. Parágrafo 2.
O indulto extingue os efeitos penais primários e secundários. Não extingue os secundários. Não extingue. Ou seja, aquilo que... O dever de reparar, isso não é extinto pelo indulto. Tanto que a aplicação dele é judicial, né? O juiz vai ter que averiguar em cada caso. Então, não extingue. Se não extingue a reincidência, tudo bem, é porque criou essa questão. De fato, a que está correta é essa, inclusive porque está no próprio artigo 108, a extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, seja, para haver a lavagem de dinheiro, que é a lavagem de capitais de produto de crime, né? Normalmente, tráfico ilícito de entorpecentes, peculato, né? Alguma coisa foi praticada anteriormente, um desvio, né? Para haver. Mas o artigo 108 diz claramente que a extinção da punibilidade do crime, que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Então, são duas figuras que não necessariamente vai estender. É o que ocorre também com a ideia da receptação, não é só a questão da lavagem de dinheiro, né? Mas pode haver também na ideia da receptação. Né? Então, a extinção da punibilidade de crime antecedente não interfere na punibilidade do delito de lavagem de dinheiro. Está corretíssimo. De fato, desculpe-me, eu estava dentro da ideia da proximidade, mas o indulto extingue os efeitos penais primários, sim, por conta da ideia da pena, né, da execução da pena. E secundários não, porque aí o dever de reparar persiste, aqueles outros efeitos próprios, né, da pena, questão da reincidência criminal, né? Então, ele criou aí digamos assim, uma questão que deixa em dubiedade. As outras está muito claro, né? A letra B é jurisprudência já do Supremo Tribunal Federal, então é passível de indulto, porque ele não vai receber o tratamento de crime hediondo. A letra C está no artigo 110, e a letra E está no artigo 120. Então, só sobra a D mesmo, é D de dado, a correta. Vocês estão me ouvindo? Eu vi que minha internet caiu um pouquinho agora. Tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Ah, certo. É porque tá realmente bem instável. Aí, se eu travar alguma coisa, vocês avisam, tá? E era a correta, né? Aquela lá. A extinção da punibilidade significa o desaparecimento do poder de punir do Estado em relação a fatos definidos como crimes, pela ocorrência de eventos, situações ou acontecimentos determinados na lei como causas de extinção da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal. Aí, Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal, parte geral, né? Tendo em vista as causas de extinção da punibilidade conhecidas em âmbito de direito penal, assinale a alternativa correta com relação ao indulto. Aí tem, porque na realidade começa agora, né? Essa aí não era. Aí, seus efeitos atingem quaisquer crimes previstos no ordenamento jurídico pátrio. Não. Existe uma vedação constitucional para os crimes hediondos e equiparados. Então, não pode ser ali aplicado. O indulto individual ou graça depende exclusivamente para a sua concessão de pedido provocado por petição do condenado. A gente viu que também não pode o diretor da penitenciária, o Conselho Nacional de Política Penitenciária ou o Conselho Penitenciário Local fazerem essa solicitação. Trata-se de benefício concedido exclusivamente pelo presidente da República por meio de lei delegada. Não. Seria aí um decreto presidencial. E não é exclusivamente, é privativamente. Privativamente porque é possível ele delegar, mas ele geralmente delega isso ao ministro da Justiça, tá certo? Então, tem essa questão. Pode ser delegado pelo presidente da República aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República ou ao defensor público geral. Pode.
Agora vamos ver como é que está o F. É a atribuição do presidente da República, podendo ser delegada na forma estabelecida na Constituição Federal aos ministros do Estado. Olha, vejam só, o que é que tem aqui a Constituição da República Federativa do Brasil? Lá no artigo 84, quando trata dessa competência privativa do ministério, do presidente, indica quais são os atores que ele vai poder delegar, né? Então, me parece que é exatamente esse do F, né? Porque o defensor público geral, ele é o defensor, não vai ser ele que vai receber essa ideia de conceder indulto, né? Então, não estaria nessa ideia. O F está aqui, ó. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12, é exatamente essa de conceder indulto. Veja. Conceder indulto, comutar penas, não é? Então, está aqui. Primeiramente, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União. Então, é 84, parágrafo único, a resposta dessa questão. É a letra F que está aí, que na verdade seria a letra E, né? Se fosse. Mas é a letra F. Tá certo? Não, Ashla, o errinho está só naquela questão. Ela disse, pensava que era a letra E. Está só numa questãozinha aí, que é defensor público geral federal. Não. Existe esse defensor público geral federal, mas a atribuição constitucional não é a ele. É o advogado-geral da União. Tá certo? Está no 84, parágrafo único. 9. É causa de extinção da punibilidade nos estritos termos do artigo 107 do Código Penal, a detração, a absolvição, o indulto, o perdão, ainda que não aceito, não, porque aí o perdão tem que ser bilateral, a remissão não é causa de extinção da punibilidade, né? É só uma fórmula para reduzir o tempo de pena, a detração também, a absolvição também, aí só sobrou o indulto, que é a letra C, a casa. Aqui é exatamente aquilo que está no 108, né? A gente viu ainda agora, já tinha respondido, né? Já, Nos professor, crimes até a gente já conexos, respondeu. é correto afirmar, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, contra os outros, a agravação da pena resultante da conexão. Entendeu? Então, não há aí esse impedimento. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime praticado por Mário contra a moça admite a extinção da punibilidade pela prescrição e pela renúncia ao direito de queixa. Veja só, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões. Seria aí uma lesão corporal seguida de morte, que é o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Então, é um homicídio préter-doloso. A moça sofreu lesões leves. Mas aí existe um concurso de crimes na mesma ação, né? A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime praticado por Mário contra a moça admite a extinção da punibilidade pela prescrição e pela prescrição, sim, e pela renúncia ao direito de queixa da parte dela, né? Você está colocando essa questão. É porque houve um concurso de crimes, um deles realmente é de ação. Nesse caso que você trabalhou as ações penais, Larissa, porque aí tem uma ação penal privada, uma ação penal pública, né? Incondicionada.
No caso, não, a gente não pode falar de renúncia ao direito à queixa porque se trata de uma ação pública incondicionada, né? Sim. Prescrição tudo bem, né? Mas renúncia à queixa, não. Uhum. É por conta do concurso, né? Que está aí presente. Então tá errado. Né? Questão errada. A resposta é equivocada. Podemos passar para outra? Eu desci para 12. Apareceu para vocês? Apareceu. No direito penal, a retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso, não é verdade, né? É causa de extinção da punibilidade, não é anistia, não é induto, é abolício crimes, né? Afasta a ilicitude do ato, mas não produz a extinção da punibilidade, não, é letra B de bola a causa de extinção da punibilidade. É abolício crimes. Tá certo? A gente já tinha visto também, né? Tem outra aí? É porque eu não tô vendo, só tô no 12. Apareceu? Não. Deixa eu ver agora. Apareceu a 13? Sim. Com relação a aspectos diversos pertinentes aos prazos prescricionais. Tá sumindo, Larissa. Desculpa, professor, eu fiquei confusa. Pronto. É a 13. Com relação a aspectos diversos pertinentes aos prazos prescricionais previstos no Código Penal, assinale a opção correta. Tais prazos serão reduzidos pela metade nas situações em que, ao tempo do crime, o agente fosse menor de 21 anos de idade ou na data do trânsito em julgado da sentença condenatória fosse maior de 70 anos de idade. Então, ao tempo do crime, menor de 21 anos, está correto, ou na data do trânsito em julgado, não, na data da sentença, não é do trânsito em julgado, fosse maior de 70 anos. Tem aí uma questãozinha que é uma pegadinha, né? Pouquinha coisa, mas é feita aquela outra. Tinha só uma questão que mudava todo, né? Em se tratando de criminoso reincidente, são aumentados em 1/3 os prazos de prescrição da pretensão punitiva. Não, aí seria prescrição da pretensão executória, já viu no artigo 110 do Código Penal, certo? E o anterior é o artigo 115 do Código Penal. A letra A está no artigo 115 do Código Penal, a letra B no artigo 110. C. A prescrição é regulada pela pena total imposta nos casos de crimes continuados, sendo computado o acréscimo decorrente da continuação. Vamos voltar a ela, vamos para a D. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando ela for a única aplicada ou combinada. Ou no mesmo prazo de prescrição da pena privativa de liberdade, se tiver sido combinada alternativamente, de forma substitutiva. Letra E. Na hipótese de evasão do condenado, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo total de pena, não, é pelo que resta de pena a ser cumprida. Então, temos aí a prescrição da pena de multa ocorre em 2 anos. Vamos aqui para o que determina o Código Penal nesse aspecto. A prescrição da pena de multa, vejam só. Então, temos essa... Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for
a única combinada ou aplicada. Veja só, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos quando ela for, é o artigo 114, a única pena combinada, ou no mesmo prazo, estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente aplicada, quando ela for combinada alternativamente. Então, está certo a letra D de dado. E o que é que a gente tem a prescrição é regulada pelo total dos crimes. Não, aí não é computado esse acréscimo decorrente da continuação, só é essa partezinha final. Era, sim, pelo total, mas não é computado. Bom, então, 14. Reconhecida a prática de um fato típico, ilícito e culpável, o Estado tem o poder, dever de punir o seu infrator. Todavia, há situações que fazem desaparecer o poder punitivo estatal, sendo correto afirmar, de acordo com o Código Penal, que a. Os prazos da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória serão reduzidos pela metade nos casos em que o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 ou maior de 60 na data da sentença. Aí não, gente. É maior de 70. Faltaram 10 anos aí, conforme o artigo 115 do Código Penal. Então, é uma pegadinha só nessa questão, né? B de bola. A sentença que conceder o perdão judicial após o reconhecimento da materialidade de autoria não será considerada para efeitos de reincidência. Está muito claro no artigo 120, né? A sentença que concede perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Mas vamos fazer os outros, né, para entender. A anistia concedida através de decreto presidencial já morreu aí, porque a anistia é ato privativo do Congresso Nacional, está entre os atos previstos no artigo 48 da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, não é decreto, seria lei. Anistia é ato legal. A prescrição e a decadência e a perempção são causas de extinção da punibilidade do agente nos crimes de ação penal pública, nada a ver. Prescrição, sim, é comum, mas decadência e perempção, não. São ou de ação penal privada, como é o caso da perempção da decadência, ou ação penal pública condicionada à representação, que aí serve para a decadência. Então, está errado também a letra D de dado. E o curso do prazo prescricional interrompe-se com o oferecimento da denúncia. É uma pegadinha sempre presente nos concursos, viu, Larissa? Não é o oferecimento, é o quê? O recebimento. O oferecimento é ato do Ministério Público, né, do acusador. É ato da acusação. O recebimento, que é o ato judicial que interrompe. Então, o que interrompe a ação, o prazo prescricional, a contagem do prazo prescricional, é o recebimento, conforme o artigo 117 do Código Penal. Tá certo? Então, boa questão, porque tinha essas filigramas, né? Nos termos do artigo 107 do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela anistia, mas não pela graça ou indulto. Falso. Pela anistia, graça ou indulto. Né? Então, são formas de extinção da punibilidade no artigo 107. Pelo perdão aceito nos crimes de ação penal pública. Gente, olha, o perdão judicial não é bilateral, é um ato que o juiz, inclusive, não é necessário ser aceito pelo acusado. O perdão aceito só no caso de ação penal privada. Aí sim é um ato bilateral, tá certo? Então, é preciso ter cuidado. Você poderia pensar, mas existe também o perdão judicial, mas o perdão judicial não precisa ser aceito. Existindo as condições de aplicar e o juiz decretando essa extinção da punibilidade, é algo que é imperativo, que subordina
e aí não há qualquer, não é necessário qualquer consentimento do réu para que ele produza os seus efeitos. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato, pela retroatividade de lei, que não mais considera o fato criminoso, certo? Agora, pela retratação do agente em qualquer delito contra o patrimônio, não. Tem aquela especificidade. Então, aí a letra D de dado, certo? Abolício crimes, né? Essa retroatividade da lei. Com relação ao tema reincidência, considere as afirmações. A prescrição intercorrente, ela é subsequente à sentença do primeiro, né? De primeiro grau, regula-se pela pena aplicada. E verifica, não é pela pena aplicada, ela continua sendo pela pena em abstrato. Ela não é, ela só vai se regular pela pena aplicada na hipótese do parágrafo 1º, quando houver trânsito em julgado para acusação, do parágrafo 1º do artigo 110. São umas, né, coisinha pouca, mas que pega. Os quais se aumentam de 1/3 se o condenado não aumenta de 1/3 a prescrição da pretensão executória. Também não é o caso. Aí só é reincidente se houver uma pena já transitada e julgada. E aí precisaria de se tratar do capítulo 110 da pretensão executória. Aí ele está tratando de uma prescrição intercorrente, é uma prescrição de pretensão punitiva. Não pode, não há nem como misturar isso aí. Então, 2. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior após decorrido o prazo depurador de 5 anos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória do crime anterior. Não é da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, é da data de extinção da punibilidade e a prática do delito, o crime posterior. A reincidência é causa interruptiva apenas da prescrição da pretensão executória. Também ela, em princípio, sim, mas vamos dar uma olhada nas outras. Consoante o disposto no Código Penal, o agente reincidente em crime doloso pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Pode, naquela hipótese do parágrafo 3º do artigo 43. É uma hipótese, a reincidência que realmente impede a substituição é a reincidência dolosa específica, na mesma hipótese típica. Né? A reincidência dolosa geral não é um impeditivo. Para efeito de reincidência, a reabilitação extingue a condenação anterior. Então, aí seria, para efeito de reincidência, a reabilitação extingue, não seria um caso de extinção, não. Então, seria o 3 e o 4, né? Tem aí o 3 e o 4? Letra E, né? Volta lá no 3 para ver. Sim. É exatamente o que está previsto no artigo 117. E na ideia de que ela é verificada após uma condenação transitada e julgada. Então, depende... Aí o que eu estou falando é prescrição da pretensão executória. Tá certo. É o 3 e o 4. E tem, né, Larissa? Letra E. Estava correto lá também no gabarito, da prova? Sim, é isso mesmo, professor. Pronto. Então essas aí. Sobre a extinção da punibilidade, o perdão judicial independe de lei, pois é realizado por meio de decreto presidencial. Não, o perdão judicial não é realizado por decreto presidencial. É exatamente uma sentença. É realizado por intermédio de uma decisão judicial, que é sentença ou acordo, vai depender do tribunal
se for um tribunal originalmente competente, será por um acordo, né? Tá certo? É órgão colegiado. B. No caso de concurso de crimes, o cálculo da prescrição incide sobre a somatória das penas. Vamos para os demais. Ao contrário da renúncia ao direito de queixa, a decadência é causa, ambos são, né? Ambos são, aí vai depender do caso onde forem aplicados, né? Então está errado aí. O prazo da prescrição é reduzido pela metade quando o agente for maior de 70 na data da sentença. Está correto. Em caso de revogação do livramento condicional, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo total da pena imposta. Não, o livramento houve uma execução parcial, é pelo que resta de pena a ser cumprido. Vai ser sempre pelo que resta de pena a ser cumprido. No caso do livramento. E no concurso de crimes, o concurso, esse cálculo, a gente já tinha visto, que não vai pela somatória, né? Então, vejam o que é que... É sempre pelo máximo da pena em abstrato e não há essa soma para... Então, aí a correta seria o prazo da prescrição é reduzido pela metade quando o agente for maior de 70 anos na data da sentença. Letra D de dado. Conforme o artigo 115 do Código Penal. Certo? A respeito do perdão constitucional anistia, assinale a alternativa correta. Lei posterior poderá revogar a lei anterior concessiva da anistia. Não. Ela se torna irrevogável, né? Então, tem essa perspectiva de que não há revisão de forma alguma aí para o societário. A lei que conceder anistia será imune ao controle de constitucionalidade. Também não, porque existem fatos onde é vedada a anistia e é possível se fazer o controle de constitucionalidade. Não existe essa imunidade ao controle de constitucionalidade. Via de regra, o beneficiário da anistia não poderá recusá-la. Contudo, a recusa torna-se possível caso a anistia seja condicionada, bastando o destinatário recuse as condições impostas. Sim, isso aí é possível. Agora vamos ver os outros para a gente dar uma olhada. A anistia guarda relação com as pessoas envolvidas, ao passo que a graça e o indulto são destinadas a fatos. É o contrário. É exatamente o contrário, na letra E. Estou indo logo para E para mostrar. A anistia guarda relação com fatos praticados num determinado período, e a graça e o indulto é que guarda relação com as pessoas, né, propriamente envolvidas. D. Deve operar a anistia antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não se admitir. Pelo contrário, a anistia ela é ampla, ela é geral, muitas vezes, e ela pode provocar até uma revisão desse trânsito em julgado. Então, não é a D de dado. C. Via de regra, o beneficiário da anistia não poderá recusá-lo. Realmente, a anistia é incondicionada. Contudo, a recusa, nos casos de anistia condicionada, teve um caso recente no contexto latino-americano, foi lá na Colômbia, Larissa, que deram anistia às pessoas que atuavam nas Farc, desde que houvesse a entrega das armas e a identificação, ou seja, elas fossem entregar as armas, se identificassem, e aí essa anistia foi concedida, é uma anistia condicionada. E aí você tem um prazo, né? Aí tem um decurso de prazo para aceitar as condições. Quem não aceita, perde a anistia. Isso pode ser feito também. No caso brasileiro, é muito comum, nos crimes tributários, que vez ou outra faz a anistia para provocar exatamente o intuito fiscal, que é a arrecadação, ela só é conferida se a pessoa paga o tributo, mesmo com os descontos, né, que estão sendo ali colocados,
ou parcela, ou faz o parcelamento, ou seja, reconhece o tributo para fazer esse pagamento. Então, geralmente é uma anistia condicionada. Se você não cumpre a condição, não será anistiado. Obviamente, você perde as condições da anistia, certo? Então, 18 é letra C de casa. 19. Analise as afirmativas a seguir. À luz do artigo 107 do Decreto-Lei número 2.848 de 1940, é o Código Penal, né? Extingue a punibilidade pela morte do agente, certo? Pela anistia, graça ou indulto, certo? Pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, certo? Pela prescrição, decadência ou perempção, certo? Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão do aceito nos crimes de ação privada, certo? Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Vocês viram essa retratação do agente nos casos em que a lei admite. Letra C. Né? Sim, é aquela situação do perjúrio, né, do falso testemunho, tem algumas hipóteses específicas onde a lei admite, também no caso da injúria, você fazer a retratação, o artigo 143 do Código Penal admite a extinção da punibilidade, né? Crimes contra a honra, né? Está lá no 143 do Código Penal. Então, você tem aí a possibilidade da retratação do agente no caso em que a lei admite. Então, são essas hipóteses. Todas estão corretas aí, né? 1. 2. Entrar ou permanecer em casa alheia ou em suas dependências, aí é a questão de violação do domicílio, né? Do artigo 150, né, do Código Penal. De forma clandestina ou astuciosa, é uma prática sujeita à pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou arma de fogo por 2 ou mais pessoas, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Veja o que está no artigo 150, realmente tem todas essas hipóteses, né? Porque é exatamente um crime da tutela penal da intimidade, um crime contra, né? Entrar ou permanecer astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência e grave ameaça, por 2 ou mais pessoas, detenção de 6 meses a 2 anos, né? E 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência, né, que foi empregada. Correto também o 2. Tá certo? Agora, isso propriamente era matéria mais adiante, né? Era 150. À luz do Código Penal, exige cheque... Essas perguntas, elas variam muito em nível de complexidade, professor. Tem umas que são super simples e tem outras que demandam um conhecimento muito vasto. À luz do Código Penal, exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia como condição para atendimento médico hospitalar emergencial é uma ação sujeita à detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena é aumentada até o dobro do atendimento se resultar conforme dispõe o artigo 135-A. Veja, nós temos hoje condicionamento do atendimento médico hospitalar, exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer... Está entre os crimes de periquitação da vida e da saúde, né? Ou qualquer garantia com preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Correto? Então, todas estão corretas aí, todas as afirmativas estão corretas. Está entre os crimes de periquitação da vida e da saúde, esse aí foi um crime incorporado, né,
pela Lei 12.653, de 28 de maio de 2012. Tá certo? Essa foi a última pergunta, professor, do primeiro questionário. Eu vou voltar só para a 13. Beatriz pediu. Uhum. Bom, qual foi a dúvida de Beatriz? Foi com relação aos aspectos diversos pertinentes. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos. Está tudo no 114, né? Não é regulada pelo total, é a mesma coisa em concurso de crimes, porque não é pelo acréscimo decorrente. A gente faz por cada um em específico, né? Tem essa questão. E aí é pelo máximo. Beatriz, quando terminar, eu posso botar no grupo do WhatsApp esse arquivo com a marcação das respostas certas. Para vocês verem. Então, esse aí é o artigo 114, né? Na hipótese de evasão do condenado, a prescrição da pretensão é regulada pelo total? Não, é pelo que resta de pena a ser cumprido. Está bem claro no termo, né? Está bem claro. Veja só. Tem uma partezinha aqui no artigo do dia em que transita em julgar a sentença condenatória para a acusação em seu termo inicial, né? No artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Não é o tempo total. É o que resta, o que ele não cumpriu. É sempre pelo que ele ainda não cumpriu de pena. Então, aí é o artigo 113. Tais prazos são reduzidos pela metade em que o tempo do agente fosse menor de 21 na data ou maior de julgado. Tais prazos serão reduzidos pela metade nas situações em que, ao tempo do crime, o agente fosse menor de 21 na data do fato, certo? Mas maior de 70 na data da sentença, e não na data do trânsito em julgado da sentença condenatória. É na data da sentença mesmo, no momento em que a sentença ainda é passível de recurso foi dada, né? Então, é só essa pegadinha, uma coisinha pequena, que não se adequa ao artigo 115, porque no artigo 115 são reduzidos da metade os prazos, tá? Menor de 21 na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença. Tá certo? Em se tratando de criminoso reincidente, são aumentados em 1/3 os prazos da prescrição? Não, está aqui no 110. Essa prescrição do 110 é prescrição da pretensão executória, não é prescrição da pretensão punitiva. A pegadinha está só na modalidade, na classificação da prescrição. E a letra C, a prescrição é regulada pela pena pena total imposta nos casos de crimes continuados, sendo computado o acréscimo decorrente da continuação. A gente já viu que não é computado esse acréscimo. Vamos ver se está aqui o artigo próprio, né? É sempre conforme o artigo 109, né? Então, acho que a gente pode deixar até para fazer o outro quinta-feira. Não sei se você passa certo, aqui. Professor. Porque aí a gente consegue dar esse espaço para eles irem refletindo também, né? Esse foi o primeiro, né? Ainda. Isso. O segundo está mais curtinho. Tá bom. A gente vê na quinta, porque vai revisando aos poucos. Tem uma questão, não sei se vocês assistiram, quem tem, né? O Netflix, chegou agora uma série sobre o julgamento de João Demianck, né, que foi um carrasco nazista de Treblinka, né? Ele atuou em dois campos de concentração, né, Sobibor e Treblinka.
e ele era o responsável mesmo pela câmara de gás, né? Só que o nome dele, o nome ucraniano, que na realidade ele foi um ucraniano que acabou recrutado pelas SS nazistas para participar dos Einsatzgruppen, que era exatamente os grupos de extermínio, né? Houve um treinamento para participar dos grupos de extermínio no leste europeu. E o que ocorreu? Ele diretamente foi responsável pela morte de 38 mil judeus, né? E tinha também a prédica de que ele havia mutilado, torturado, espancado, né, diversas pessoas nesses campos de concentração. A questão é que veio o fim da guerra e ele conseguiu asilo político nos Estados Unidos da América, exatamente porque os Estados Unidos aproveitaram boa parte das SS ucranianas, como elas não eram propriamente alemãs, para os movimentos anticomunistas, né? Então, a ideia era você incorporar essas pessoas porque elas reforçavam o ideário anticomunista que era necessário ali naquele momento. Então, o João Demian foi assim incorporado. Em 1952, ele conseguiu um trabalho na FOR e ficou nesse trabalho até 1978, quando todos esses crimes praticados no período da guerra vieram à tona e foi um escândalo na imprensa e tudo, inclusive por conta do Departamento de Estado americano ter dado asilo a esses ucranianos. E o João Demian perdeu a cidadania e foi enviado para ser julgado em Israel. Então é muito interessante a história, porque demonstra aquilo que a gente falou, na visão do pós-guerra, os crimes contra a humanidade, eles são que imprescritíveis. Na realidade, isso só veio se fechar de forma positivada, apesar de estar como um princípio universal do direito, nessa ideia do jus cogens internacional, nos costumes, mas essa cláusula de imprescritibilidade, ela só veio ser aderida internacionalmente em 1968, que é quando efetivamente eles adotam essa ideia da imprescritibilidade. Então, nesse primeiro julgamento, o João Demian ficou preso entre 87 a 93 em Israel, chegou a ser condenado em primeiro grau à forca, mas no recurso a Suprema Corte de Israel entendeu que havia uma dúvida razoável, porque de fato a defesa inteligentemente dizia que não havia documentos suficientes e não havia certeza de ser ele propriamente o Ivan. Ele era o Ivan Demian, mas não o Ivan, o terrível, que seria o Ivan Marchenko, apesar do nome da mãe dele ser Marchenko, né? E, portanto, tinha a hipótese dele usar o nome da mãe. Mas ele não era o Ivan o terrível. E havia dúvidas com relação a isso. E a defesa foi muito... Era também um judeu, que foi contratado como advogado de defesa dele, e conseguiu liberá-lo, né? E ele acabou absolvido pelo critério da dúvida razoável, voltou para os Estados Unidos e perpetuou-se por lá com a família. Só que uma coisa ficou provado no processo, que ele tinha participado da SS, ou seja, ele tinha as marcas da SS e tudo, só que os judeus não é que perseguiam o militar, aquele que estava sobre a ordem. Eles queriam exatamente quem tinha dado as ordens, ou seja, as pessoas... A ideia era em cima, não de quem colaborou, não havia uma punição para o colaboracionista, mas havia uma punição para o nazista, propriamente, aquele que dava as ordens e tudo. E isso eles não tinham como provar. Agora, eles tinham como provar que ele integrou a SS. Aí, em 2009, a Alemanha pediu, porque como provaram no processo anterior que ele tinha
sido integrante da SS, a Alemanha pediu para julgar, e os Estados Unidos novamente. Como não era um nacional, era nacional, a gente chama nacionalizado, né, uma nacionalidade derivada, permite a extradição, novamente os Estados Unidos cancelou para poder permitir a extradição, e prenderam ele com 91 anos de idade. Então, o mundo todo também criou uma discussão. Vale a pena punir uma pessoa com 91 anos de idade? Mas os juízes tinham a certeza de que, para as vítimas, algumas ainda vivas, né, eram crianças, viram seus pais serem mortos, viram os ossos, né, serem quebrados, né, antes até mesmo da incineração. Isso tudo estava filmado, depois eles conseguiram pegar alguns filmes e mostra, é muito trágico, né, tudo que ocorreu. Elas queriam que essa punição ocorresse. Você poderia dizer, e há alguma razão, até tem um trabalho recente que eu participei na banca, onde do Homero Bezerra Ribeiro, ele vai publicar sobre a ideia da responsabilidade penal na justiça de transição, se é ela que a gente deve evocar. Eu acho que a responsabilidade penal é muito limitativa. A justiça de transição deve reforçar a memória, a reparação das vítimas e, sobretudo, recuperar essa verdade para que a gente não esqueça, para que essas coisas não se repitam, para que haja efetivamente nunca mais desse tipo de situação. A responsabilidade penal, ela limita muito, ela cria muito conflito, né? E ela traz esses problemas. Às vezes essas pessoas, como foi o caso do João Demian, era visto como um carrasco para os judeus, mas para os seus familiares ele era uma pessoa altamente integrada. Inclusive o documentário mostra isso. Ele era um pai presente, um avô dedicado, sorridente com a família, né? E era uma pessoa extremamente integrada ao núcleo familiar, o que dá a ideia de como é que pode isso ocorrer. A gente tem sempre aquela ideia de que o torturador é um louco, né? Uma pessoa violenta que promove esse tipo de ação, mas às vezes são pessoas extremamente integradas. Inclusive, isso faz cair por terra um dos princípios, sabe, Larissa, da pena, que é a ideia da ressocialização. Como é que você vai aplicar uma pena em alguém que está bem inserido, era considerado um funcionário padrão da FOL, ganhou alguns prêmios por conta de não perder o horário, de cumprir as coisas, né, da fábrica. A fábrica, ele era trabalhador, também frequentava a igreja, era um cristão caridoso, né, cristão que lidava até com os pobres ali da região. Como é que você vai punir alguém que já está inserido socialmente? Zaffaroni disse que, nessas hipóteses de justiça de transição, a punição deve ser aplicada para reduzir as chances dele ser vítima de alguma violência. Ou seja, a ideia da redução dos danos e da justiça vindicativa horizontal. Para realmente o Estado neutralizar isso, o Estado tem que intervir para impedir que as vítimas, vendo que o Estado não vai fazer nada, elas mesmas adotem algum tipo de reação, né? É essa a ideia que está lá nos textos do Zaffaroni sobre a justiça de transição. E ele disse que essa visão dele não é intuitiva, mas também é intuitiva, né? Porque há vários objetivos com esse tipo de punição, né? A reparação das vítimas, reparação aí no sentido moral, a simbologia que isso traz para a ideia da memória, e que me parece, sim, mesmo isso sendo uma coisa também intuitiva, ela é a que mais justifica, porque ela tem uma função aí de caráter pedagógico, para que aquilo reforce a memória de que o que foi cometido é uma grave violação aos direitos humanos, e ela precisa ser, é um crime contra a humanidade, é um crime que merece, sim, ser reprovado, e que a gente deve manter esse consenso moral em respeito à dignidade da pessoa humana, não é? Então, eu acho que esse era o maior sentido.
Agora, nunca se conseguiu provar que ele era o Ivan o Terrível. É engraçado que ele dizia que ele era só mais um sobrevivente, assim como os judeus, né? Uma declaração que ele deu que para poder sobreviver à guerra, ele foi forçado realmente a fazer coisas terríveis, mas ele não era o operador da câmara de gás. Só que muitas pessoas reconheceram ele como quem esbofeteou, quem deu pancada, quem quebrou ossos, quem torturou, e etc. Né? Aí fica uma coisa complicada. Qual o valor do depoimento das vítimas também? É uma outra coisa, Larissa, que surge aí. Qual o valor probatório do depoimento das vítimas? E até a própria... Veja só, a Suprema Corte de Israel, lidando com vítimas judaicas, relativizou isso, porque ela disse que as vítimas podem estar muito emocionadas e quererem algum tipo de reação, querer algum tipo de vingança, e não estarem dirigindo isso com justiça, ou seja, e aí cabe realmente a quem não foi vítima, a quem está mais afastado dos fatos, realizar essa análise com esse cuidado. Mesmo assim, para a Alemanha, porque a Alemanha, diferentemente do, do direito hebreu, do direito judaico, né, ela pune os colaboracionistas do nazismo. Ela não só pune aqueles que dão as ordens ou os que organizam, né, coordenam. Ela pune também colaboracionistas. E isso se viu não só para o João Demian, porque na época esse mesmo tribunal julgou, por exemplo, os atiradores do Muro de Berlim, os comunistas que também praticaram atos, porque qualquer elemento de transição, é óbvio que depois de regimes autoritários, como foram aqueles do leste europeu, se descobriu muitas violações aos direitos humanos, né? Ou seja, processos fabricados, acusações sem prova, torturas. Então, eles também... a Alemanha é um país que, digamos assim, lidou com os dois problemas, né? Tanto o nazismo como o comunismo, e soube fazer transição em ambos os casos. Para ser justo, ela sempre operou as mesmas violações que foram praticadas pelos nazistas, mas quando equiparadas dentro da Alemanha Oriental à perseguição, né, do núcleo militar, né, comunista, eles adotaram também medidas semelhantes, né, incluindo aí os colaboracionistas, os delatores, aquela perspectiva da delação de vizinhos. Os vizinhos delatores, eles foram incluídos como colaboracionistas de regimes autoritários e igualmente punidos posteriormente. Eu acho que isso tem uma relevância e isso é importante, sim. Né? Então, eu recomendo para quem quiser assistir, porque tem o julgamento foi filmado à exaustão, tanto que são cinco filmes, são cinco capítulos, sabe, Larissa? E aí eles filmaram a exaustão a proposição da defesa, do julgamento e as considerações em cima de crimes contra a humanidade. Da ideia de imprescritibilidade, de inderrogabilidade, da necessidade de intervenção. Isso desde também as considerações nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem uma coisa estranha. Há um grupo que apoia realmente movimentos propriamente nazistas e financiavam até o advogado, né? E era uma coisa que, quando a família também descobriu, não é que a família aceitasse isso. Quando ela descobriu, ela se desfez do advogado, porque o advogado tinha um histórico lá com a Ku Klux Klan e os próprios familiares não era que ele nos Estados Unidos ele não é que mantinha essas convicções, né? E, na realidade era mais um ucraniano. De repente houve isso mesmo. Para ele foi uma estratégia de sobrevivência. Não sei. A gente fica na dúvida.
O documentário foi bem feito porque mostrou os dois lados. E você fica até o fim na dúvida se vão condenar de forma justa alguém, ou se realmente foi, como ele disse, era só uma estratégia de sobrevivência a dois regimes ferozes, que foram o comunismo e o nazismo, né? Então, era essa a questão que a gente se põe. Eu acho que vale a pena, né, se vocês puderem assistir, porque vai falar um pouco dessa ideia da imprescritibilidade também dos crimes contra a humanidade. Vocês veem que foram atrás de um camarada com 91 anos de idade. E os alemães são malvadinhos, sabe, Larissa? Porque ele saiu numa cadeira de rodas, sabe? E saiu como se tivesse sem falar, e com a cara assim para baixo e tal. Aí os caras disseram, ele não está adiantando o que o senhor está fazendo, porque, apesar do senhor ter 91 anos, faz 2 dias que nós lhe filmamos, ou seja, tinham mandado a polícia alemã, e junto com o FBI, eles tinham filmado o cara indo para um jogo lá de poker, sei lá, uma coisa, e andando normalmente, e dirigindo o carro. Aí isso não está colando aí as coisas não. A gente tem essa filmagem, que até o juiz se assustaram, disse, como é que vocês trazem uma pessoa que está morrendo? Não, ele está morrendo não, aqui é a filmagem. Depois que mostrou a filmagem, aí ele ficou mais atento, ele chega, levantou o olho assim, continuou falando, né? Então, são coisas... Agora, realmente, você ir atrás de alguém com 91 anos para punir só nessa questão simbólica mesmo, da ideia de que aquilo nunca mais pode se repetir, de que é necessário deixar claro que essas pessoas, elas realmente violaram algo muito importante para a humanidade, né, para o valor moral da pessoa, né? Embora na Alemanha, pelo prazo e tudo, não poderiam condenar mais à morte, e eles têm um limitativo, seria uma pena de 20 anos lá, sabe, Larissa? Mas ela tem um limitativo interessante. Depois dos 70, o juiz tem que modular a pena para ela não ter caráter perpétuo. Então, modulou para 5. Aplicaram uma pena de 5 anos para ele, né? O que, se fosse uma pessoa mais jovem, aplicaria. Até isso é interessante, porque você vai vendo como as legislações elas se compatibilizam, né, para isso. Infelizmente, ele morreu em 2012, né? Não cumpriu a pena, morreu na Alemanha, né? Não cumpriu completamente, mas a ideia era exatamente evitar uma pena também com caráter perpétuo ou de morte, porque constitucionalmente também estão vedadas lá na Alemanha. Israel admite o enforcamento, né, nesses casos. Embora a juíza que condenou quase não condena, porque ela, em particular, é contra a pena de morte, mas era a pena que era estabelecida, né, para essa situação. Tem até entrevista com os juízes, vale a pena. Acho que vocês deveriam assistir, porque ficou muito bem produzido esse documentário, certo? O Monstro ao Lado, o nome do documentário. O Monstro ao Lado. Bom, gente, então, um abração, até quinta-feira, tá certo? Tchau, vocês, boa noite. Tchau, professor, boa noite. Tchau, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor, até Tchau, professor, quinta. boa noite.